Bom dia a todos vocês. Nós vamos continuar com o nosso Beit Midrash virtual, nosso estudo de Torá conjunto, e vamos iniciar com o tema do nosso primeiro módulo, que são as leis da Torá associadas com o relacionamento com o próximo, o bom relacionamento nosso com o próximo e o semelhante. Muitas dessas leis, inclusive, constavam na segunda parashá que nós lemos na Torá no Shabbat passado, Parashat Kedoshim, junto com o versículo depois do versículo ame o próximo como a ti mesmo, inclusive essa mitzvah que nós vamos ver agora, que é a mitzvah de Tochecha. Nós temos no judaísmo uma mitzvah de chamar a atenção, repreender ou admoestar uma pessoa, um conhecido nosso, um companheiro, um parente, enfim, que nós vemos que ele está indo no mau caminho, ou que ele está fazendo uma coisa ruim, uma coisa errada, e talvez ele faz isso inadvertidamente, talvez ele não saiba da proibição, ou talvez ele não saiba da gravidade do assunto, em alguns casos sabe, mas ignora, etc. Então, existe uma mitzvah nesses casos e nessas situações, e nós vamos ver como ela se aplica, e na realidade, de certa forma, até dizem os nossos próprios livros, e mais ainda os livros mais contemporâneos, que não é fácil implementar na prática essa mitzvah, mas é uma mitzvah da Torá. Então, é bom nós a conhecermos, entendermos os seus detalhes e como ela se aplica, sabermos como cumpri-la, por mais que às vezes há uma certa dificuldade. Então isso está baseado no versículo da Torá, Ocheach tochiach et amitecha, velo tissa alav chet. Repreenda, admoeste o teu companheiro, o teu próximo, e assim você não irá carregar o pecado. Nós vamos ver mais adiante que aquela pessoa que exerce influência sobre o outro indivíduo que está fazendo uma coisa errada e se abstém de repreendê-lo, não chama atenção, de certa forma, a Torá o torna quase cúmplice naquele pecado, naquela falha, porque talvez com a sua influência ele poderia estar evitando que o outro fizesse algo errado, e ele se omitiu, né? Então, não apenas que ele deixou de cumprir essa mitzvah da Torá, mas a Torá também o considera coautor daquela transgressão. Então, nisso consiste a mitzvah. Quando uma pessoa vê um companheiro, um conhecido seu, que fez alguma coisa errada, está indo no caminho errado, cometeu um pecado, uma transgressão, seja contra Deus ou seja contra o próximo semelhante. Ou mesmo, talvez até melhor ainda, quando a pessoa avista o seu próximo, o seu semelhante, ou sabe que ele está prestes a fazer alguma coisa errada, ou que ele está prestes a tomar uma má decisão, e isso envolve algo ou desonesto, ou imoral, ou antiético, ou o que for, contra as leis da Torá. Ou seja, o outro ainda não cometeu a falha, mas ele sabe que ele está prestes a agir. Então aqui também, sem dúvida, se aplica a mesma mitzvah de admoestação, de repreender. Então essa é uma mitzvah, mas repreender com que intuito? De fazer com que a pessoa volte ao caminho certo, ao caminho do bem. Esse é o objetivo, e esse é o objetivo principal. E é tão importante ter em mente esse objetivo, porque nós vamos ver adiante que quando esse objetivo, por um motivo ou por outro, não pode ser alcançado, às vezes não só isso isenta a pessoa de cumprir a mitzvah, dispensa ele de fazer a repreensão, às vezes é melhor que nem faça. Então, nunca se esquecer de qual é o objetivo. O objetivo é redirecionar a pessoa, reconduzi-la para a conduta certa, adequada e ideal. Só em parênteses, antes da gente chegar e começar a ver leis e detalhes sobre essa mitzvah, se conta que numa cidadezinha havia um rabino, que ele era o rabino da cidade, do shtetl, enfim,
e ele tinha um secretário, um assessor. Só que de uma forma ou de outra, com o passar dos tempos, os habitantes da cidade começaram a achar que o assessor era uma pessoa assim, ele era tão, aparentemente tão zeloso, escrupuloso, qualquer um que ele escutava que deu um desvio, ou parece que está dando, ele logo caía em cima e caía com tudo, como só ele sabia fazer e criticava, etc., não é? Tal ponto que parece que isso tocava ele, não é, profundamente, e o rabino lá pacato no seu canto, de vez em quando dizia uma palavra, mas com o tempo as pessoas que observavam de uma forma superficial, assim, externa, começaram a achar, quem sabe o secretário é mais religioso, mais escrupuloso do que o próprio rabino, que a prova é que quando ele vê uma pessoa agindo mal, etc., ou parece que está agindo mal, ele logo cai em cima, enquanto o rabino parece mais passivo, não é? E certa vez alguém interpelou o próprio rabino, dizendo: rabino, me diga, por que o seu secretário assim é tão zeloso, escrupuloso, etc., cai em cima quando vê alguém que parece que está pecando, e o senhor é mais pacato, tranquilo? O rabino disse para ele o seguinte: sabe qual a diferença entre eu e ele? A diferença entre nós dois é a mesma diferença entre a dona de casa e o gato. As pessoas não entenderam o que é a dona de casa e o gato. Falou, é muito simples. Quando se avista um rato andando pela casa, então tem duas reações. A dona de casa, se ela é corajosa, não tem medo, ela sai com uma vassoura ou alguma coisa e ela quer dar em cima do rato, porque, sabe, ela não quer um rato dentro da casa dela. Mas na realidade ela preferiria que esse rato nem tivesse nunca pisado lá e não existisse, enfim. Agora que ele invadiu a casa dela, isso é antissanitário, anti-higiênico, o que for, ela tem que correr atrás dele. O gato, porém, ele também sai correndo atrás do rato. Mas por que ele sai correndo atrás dele? Porque ele quer devorá-lo. Simplesmente ele tem prazer, ele gosta, ele quer comê-lo vivo, ele quer engoli-lo, quer devorá-lo, mastigá-lo, etc. Então, o rabino disse essa diferença entre a dona de casa e o gato. A dona de casa preferiria que o rato nem existisse, nem estivesse lá por perto. Já o gato não, ele tem prazer em correr atrás e engolir vivo e devorá-lo. Da mesma maneira o rabino disse, não é que o secretário é mais zeloso, escrupuloso, mais religioso. Ele simplesmente, por personalidade e caráter, ele gosta de engolir as pessoas, às vezes de comer alguém vivo. Ele gosta de cair em cima, criticando, apontando erros e defeitos, e denunciando e condenando. Mas isso não é porque ele é muito zeloso, porque o mal lhe incomoda, simplesmente pela natureza dele, que ele gosta de se sobrepor aos outros. Já o rabino, ele era mais equilibrado, mais ponderado, e ele sabia, ele não queria, no caso do rabino, ele não queria que o pecado existisse, não queria que o mal existisse, mas ele era muito cuidadoso em saber como fazer a admoestação e a repreensão. Por isso aqui também a gente tem que ser muito cuidadoso, dizem os nossos livros, ou seja, a pessoa não tem que cair em cima, criticando. Tem gente que adora apontar erros, fazer críticas, denunciar e até condenar e às vezes até executar também, não é? Mas isso não deve ser pelo prazer que a pessoa tem em se sobrepor ao outro, apontar os seus defeitos, não. Como a gente falou, não deve nunca se perder de vista que o objetivo aqui é redirecionar, fazer com que o outro se afaste desse caminho negativo. E para que isso seja eficaz, então tem que ser palavras muito ponderadas, como a gente vai ver adiante. Tem que ser palavras equilibradas, tem que ser palavras que o outro sinta, que saem do coração. Assim dizem os nossos livros, palavras que saem do coração, entram no coração. É uma linguagem direta de coração a coração. Tem que ser... A pessoa tem que saber o timing, o momento, a forma e a maneira de chamar a atenção do outro, porque senão ela não vai conseguir nada, senão um desafeto. Então, isso é importante na mitzvah, saber, não perder de vista que o objetivo é evitar que o outro faça o mal ou continue no caminho do mal. Então, sempre essa é a mitzvah de restituir o semelhante para o caminho certo. E avisar a ele, olha,
isso que você está fazendo é errado, isso daqui tem consequências nefastas, se não agora, mais tarde, que seja até no mundo vindouro, e isso não vai ficar impune, etc. Não é? E nós vamos ver como deve ser feita essa admoestação. E essa mitzvah é tão importante que os nossos sábios dizem que toda pessoa que tem a possibilidade de chamar a atenção do outro, ou é uma pessoa que exerce influência, seja um chefe de família que pelo menos dentro da sua família suas palavras são ouvidas, ou às vezes um líder comunitário que a sua palavra é escutada por todos na comunidade, ou às vezes até um líder maior. Quanto maior for a influência da pessoa, então ela se aplica a todos aqueles que eventualmente podem lhe dar ouvidos. Então toda pessoa que tem influência e não a exerce, não chama atenção vendo algo errado sendo feito pelo outro, ele não protesta, não faz admoestação, se diz que no final das contas ele próprio vai acabar caindo também nesse pecado, nessa transgressão. Ou seja, ele está vendo o outro pecar e transgredir, e ele poderia ter evitado de alguma forma, tentado evitar, chamando a atenção e não fez, se diz que no final, Deus nos livre, ele próprio também vai escorregar e vai cair nesse tipo de falha e de transgressão. Mais do que isso, os nossos sábios aplicaram sobre uma pessoa dessas que não exerce sua influência positiva e se omite, um versículo muito grave na Torá que diz, a Torá deseja o contrário das bênçãos, né? Uma praga, uma maldição para aquele que não der suporte e não levantar, aquele que não fortalece as palavras da Torá. Se diz que nessa mitzvah de repreensão, de admoestação, nós temos dois aspectos, e nós já vamos ver. O primeiro se trata quando uma pessoa pecou contra o outro, contra o próximo e semelhante. Nós vimos na última vez lei sobre retratação, pedido de desculpas, pedido de perdão. Mas aqui se fala isso também no versículo que vimos na semana passada. Se alguém se sentiu ofendido, lesado, prejudicado, ou o que for, ele não deve guardar o rancor e sentimento dentro de si, no interior do seu coração, e não se manifestar verbalmente, ou não falar nada com o outro, para o outro que lhe afetou, que lhe feriu. Então, sobre isso diz a Torá, não mantenha, não guarde ódio, não se deve nutrir ódio contra o teu irmão, contra o teu companheiro, dentro do teu coração. Na sequência diz o versículo, repreenda e admoeste o teu semelhante. Ou seja, se você acha que você foi vítima de alguma coisa errada, não fique guardando isso, reprimindo isso dentro de si. O outro fez contra você uma coisa errada, vá chamar a atenção dele, encare-o, enfrente-o, diga, olha, o que você fez, não só que eu não gostei, isso daqui está errado por causa de tal e tal e tal. Então isso que diz a Torá em relação ao próximo, ao semelhante, quando a pessoa foi afetada, foi ofendida, etc. Então a mitzvah dizer ao outro, repreendê-lo, por que você me fez isso? Por que você agiu dessa maneira? Por que você falou isso? Por que você fez isso? Não é? Isso é uma forma de repreensão. Ou até porque você fez isso com fulano, com Beltrano, com aquela outra pessoa, por que você agiu dessa maneira contra ela? Então aqui se aplica a mitzvah de repreender o próximo semelhante quando ele foi prejudicado pelo outro. E como a gente já falou, se a pessoa vem se retratar e vem se desculpar, se aquela pessoa depois que é chamada a atenção e diz, realmente você tem razão, eu sinto muito, ou eu não percebi, eu não sabia, eu não queria, mas eu peço desculpas, perdão, e ele faz isso de forma sincera, o pedido de perdão é uma mitzvah não ser rígido demais e também saber perdoar e saber desculpar. Uma pessoa, existem pessoas muito nobres, dignas de caráter, enfim, uma pessoa que o outro agiu mal contra ela, a prejudicou. Mas ele não queria chamar a atenção daquela pessoa por um motivo ou por outro, não é? Eu não quero chamar a atenção, não quero entrar nem em polêmica, controvérsia, e ele não fala para o outro, olha, aquilo que você fez, aquilo que você falou me machucou, me fez mal, etc.,
Talvez porque ele sabe que aquela pessoa não dá, uma pessoa muito simplória, não dá ouvidos ao que falam, nem entende, é uma pessoa grosseira que nem entende, às vezes, a maldade que faz e comete, ou que essa pessoa estava um pouco desequilibrada, ou num momento desequilibrado, enfim. Desde que aquela pessoa que foi vítima, que foi ofendida, se ele falar, sabe o quê? Eu vou perdoá-lo, e de todo o coração. O sujeito não estava batendo bem naquele momento, o sujeito estava com problemas, etc. Então, eu de fato não vou levar isso em consideração e não vai querer guardar ressentimento, etc. E ele opta, eu não vou chamar a atenção dele, mas eu perdoo de todo o coração. Isso é chamado de Midat Hassidut. Essa é uma pessoa muito bondosa, piedosa, que está acima da média. Se uma pessoa consegue agir assim, então, ótimo, tudo bem. Então ele está dispensado de chamar a atenção do outro. O que a Torá fez questão de ressaltar, vá repreender, etc., é para não ficar guardando rancor e ressentimento no seu íntimo, no seu coração. E essa mitzvah de admoestação, quando é necessária, se aplica a qualquer um, a todo um, tanto homem como mulher, etc., ou mesmo quando é necessário repreender e chamar a atenção de alguém que é maior do que nós. Mesmo pessoas maiores, até maiores em termos espirituais, às vezes podem falhar, ou pessoas que em algum tipo de hierarquia estão acima de nós, também se aplica a mitzvah de chamar a atenção, mesmo sobre pai e mãe. E aí a coisa é muito delicada e cirúrgica, não é? Porque nós devemos um grande respeito e honra aos nossos pais, mas, eventualmente, um filho que vê o pai ou a mãe fazendo algo de errado, etc., também se aplica a mitzvah de repreender ou de chamar a atenção, mas isso tem que ser feito com muita delicadeza, com muito respeito, de uma forma honrosa e medindo as palavras. E a mesma coisa também, às vezes pode ser até um rabino, também são de carne e osso, e um mestre espiritual, mas que talvez falhou de alguma maneira, então também se aplica a mitzvah de apontar o erro com o intuito de corrigi-lo, mas isso tem que ser feito levando em consideração a pessoa com tudo aquilo que ela representa, etc. Por isso, quando se trata de pai e mãe, se diz que a pessoa deve dizer, não deve, olha, isso está errado, etc., ou denunciar, ou criticar de uma forma assim agressiva. Não, ele deve de uma forma honrosa dizer, olha, assim está escrito na Torá, ou assim ensinam os nossos sábios, etc., que esse tipo de coisa não é bom, é proibitivo. Apesar que se ele tentou, de uma forma delicada, demonstrar, explicar que isso é errado, mas isso não foi captado, ele pode dizer isso de forma clara, ou seja, de forma clara e explícita, isso não é bom, isso é errado, isso é proibitivo, mas fazer isso com respeito e com delicadeza quando se trata de pais. Por outro lado, se diz que toda pessoa que aceita uma repreensão, se ele de fato percebe que ele estava fazendo algo errado, e o outro veio e ele fez uma crítica construtiva, a pessoa que sabe superar o seu ego, sabe admitir e perceber, de fato você tem razão, e sabe dar ouvidos à repreensão, à admoestação, se fala que isso é uma característica super nobre, que isso envolve toda a parte positiva que pode haver no caráter de uma pessoa, e se fala que isso é a chave para a espiritualidade e para o cumprimento de toda a Torá. E assim também falou o rei Salomão, que era o mais sábio de todos os homens, que todo aquele ouvido que sabe escutar as repreensões, então, essa pessoa que tem esse tipo de ouvido, ele sempre vai repousar, sempre vai estar junto com os grandes sábios. Isso é uma sabedoria, a gente saber deixar de lado o nosso ego subjetivo, ofendido, etc., e admitir quando o outro não chama atenção, não é? Porque às vezes a gente não se enxerga no espelho, não vê as nossas falhas. Nenhum de nós gosta de ver as próprias falhas, etc. Então, aquele que sabe admitir o que o outro lhe diz, nesse caso, isso é uma virtude muito grande, muito elevada. Como nós já dissemos, os nossos próprios mestres dizem que essa mitzvah de repreender, de chamar a atenção, é uma mitzvah
de difícil cumprimento na prática. Por quê? Porque a pessoa tem que balancear, tem que avaliar de todas as formas. Será que aqui essa pessoa ela vai me dar ouvidos? Porque existe também uma afirmação dos nossos sábios que assim como é mitzvah dizer tudo aquilo que vai ser ouvido ou que pode ser ouvido, da mesma forma é uma mitzvah de se abster de dizer aquilo que a gente sabe e tem certeza que não será ouvido. Não vão dar ouvidos a isso e pode ficar só a raiva, o ódio, pode piorar a situação, etc. Então, aqui tem que se colocar numa balança. Será que aqui tem, eu sou a pessoa apropriada? Ou tem alguém que exerce influência, alguém que sabe chegar ao coração daquela pessoa e dizer as coisas da forma ideal, que isso possa fazê-lo retornar ao caminho certo, ao caminho ideal? Então, a pessoa tem que questionar muito a si mesma. Antes, como a gente falou, isso não é algo impulsivo. Oh, por que você está fazendo isso? Como você fez essa coisa errada? Oh, onde você estava com a cabeça? Isso tem que ser uma coisa muito pensada, muito ponderada, tem que saber medir as palavras para atingir o objetivo. Como a gente falou, que aqui há um objetivo a ser atingido, que é regenerar ou trazer o próximo de volta para o bom caminho e não prejudicar mais, não causar mais intriga e afastá-lo mais. Deus nos livre, não é? Ou existem situações, até que a própria Halachá diz, sabe o que? Às vezes é melhor deixar como está. Por quê? Porque se a pessoa está, talvez, errando inadvertidamente, dependendo de qual é o erro, de onde ele se cataloga, qual a sua gravidade, existem casos e situações onde os próprios sábios nossos dizem, Mutav sheiu shogegim ve'aliu mezidim, sabe o que? Aqui, pelo visto, ele não vai dar ouvidos. Se você chamar atenção, ele não vai mudar o seu comportamento, a sua conduta. Isso que está fazendo é errado, mas é um erro numa certa categoria. Então, sabe o que? Às vezes é melhor que ele continue fazendo isso, mas pelo menos de forma inadvertida e sem querer, do que você ir repreendê-lo, chamar atenção. E daí ele vai saber que isso é proibido, mas ele está tão viciado nisso, tão acostumado, ele não vai dar ouvidos e vai continuar fazendo, mesmo sabendo que é proibido. Até agora ele acha, ele talvez, num auto-engano, ele acha que não é tão proibido e faz. Então tem situações onde, por isso às vezes tem que se consultar um rabino, há muitos detalhes sobre isso, mas tem situações que às vezes é melhor calar, ou às vezes é melhor deixar assim, quando a pessoa está agindo de forma inadvertida e não proposital. Até os nossos, o rei Salomão também já nos disse no livro de Provérbios, não repreenda um leviano, tem aquela pessoa que é um palhaço, sabe, ele faz piada de tudo, porque senão ele vai odiá-lo, você não vai conseguir nada com ele, ele leva tudo de forma cínica, ele não dá ouvidos, se você for repreendê-lo, você só vai conseguir ganhar mais ódio contra ti. Então existem situações onde essa mitzvah vai acabar não se aplicando, por quê? Porque não vai se atingir o objetivo dela, que é trazer a pessoa de volta para o caminho do bem, o caminho positivo. Porém, como a gente falou, existe essa mitzvah da Torá, que se aplica a todo mundo, que sempre que nós temos, que está no nosso alcance, nós temos a possibilidade de exercê-la, de cumpri-la, atingindo o seu objetivo, então nós devemos fazê-lo. Por isso, em primeiro lugar, a pessoa só deve fazer a crítica, a repreensão, quando ela tem certeza que o outro cometeu aquele pecado, aquela transgressão, aquela falha. Mas não de algo que ele ouviu boatos aqui, ou ele tem impressão, etc. Pelo contrário, isso pode envolver algo muito grave no judaísmo, que é levantar suspeitas sobre uma pessoa que é inocente. Então, somente quando se sabe, quando se tem certeza que aquele erro foi cometido, daí, somente aí, deve ir se fazer a repreensão. A Torá nos diz que, se tratando de um pecado, uma transgressão de uma ordem bíblica, porque nós temos mitzvot da Torá, e nós temos também decretos de ordem rabínica. Quando se trata de transgredir uma proibição explícita da Torá, aí sempre há a obrigação de repreender a pessoa. E aí a gente não fala, sabe o que? Ele não sabe que é pecado errado, deixa ele fazendo, é melhor ele fazer inadvertido do que propositalmente. Quando se trata de uma proibição explícita da Torá, essa regra não se aplica. Ou seja,
quando se trata de algo que não está explícito na Torá, ou de ordem rabínica, e a gente tem certeza que a pessoa não vai dar ouvidos. Eu posso chamar a atenção, mas ele ainda não está preparado para assumir o correto e mudar a sua conduta. Então, nesses casos, sim, vai se aplicar essa regra. Sabe o que? É melhor deixar ele agindo de forma inadvertida do que transgredir de forma proposital. Aquele que está, porém, a gente sabe que ele conhece as leis e sabe que isso é ruim, que isso é proibitivo, está transgredindo de forma premeditada e proposital, também devemos repreendê-lo. Olha, você está fazendo algo mal. Mesmo que a gente tenha certeza que ele não vai ouvir, não vai dar ouvidos à nossa repreensão. Por quê? Porque aqui não se aplica a regra, é melhor que ele faça inadvertidamente. Por quê? Porque ele sabe já que isso é mal, que isso é errado. Mas continua se aplicando sobre nós a mitzvah de chamar a atenção. Quem sabe a gente consiga, de uma forma ou de outra, evitar com que ele faça aquilo de ruim, nem que seja uma vez mais, não? E quando nós fazemos nossa parte, mesmo que eventualmente não conseguimos ou não consigamos atingir o objetivo, mas nós cumprimos a mitzvah da Torá, que a mitzvah da Torá é admoestar. Só que a admoestação tem que ser feita da forma correta, como a gente tem dito. Por isso também, às vezes é um grupo de pessoas que tem uma ideologia, e essa ideologia está ligada, associada com algo proibitivo pela Torá. Então, talvez uma vez pode se chamar a atenção, mas se sabe que essas pessoas, o grupo inteiro, esse partido, esse grupo, enfim, eles adotam isso como uma ideologia e não vão dar ouvidos. Você pode uma vez tentar dizer, mas mais do que isso, você está isento. Se a pessoa já tentou uma vez chamar a atenção do seu companheiro, do seu amigo, e ele não lhe deu ouvidos, e ele percebe que isso não vai funcionar, então ele não deve continuar repreendendo, porque isso só vai afetar, só vai prejudicar o relacionamento deles mais e talvez até cause um efeito contrário e vai afastar a pessoa mais ainda da conduta certa. Mais do que isso, se a pessoa pode reagir mal, se você continuar chamando atenção e gerar ódio, vingança, perseguição contra aquele que quer fazer a mitzvah, pior do que isso, se isso pode até gerar violência física, então em todos esses casos também não se deve mais fazer a repreensão. Como a repreensão deve ser feita para que ela seja feita com sucesso, que atinja o objetivo, então a pessoa, como a gente falou, tem que refletir e ponderar antes de fazer isso. Primeiro tem que verificar os fatos como eles são de fato, não é? Que ele não está nem suspeitando, nem se baseando em fofocas ou exageros, ou etc. Deve-se procurar até quem é a pessoa adequada para se aproximar do outro, quem exerce influência, ou quem sabe falar de forma delicada e pode chegar ao coração dessa pessoa, ou aqui entender a personalidade do outro e etc. Então, isso tudo, como a gente falou, de forma cirúrgica, tem que ser muito bem pensado, muito bem preparado, planejado. Por isso também, quando se repreende o outro, sempre se faz isso em particular e de forma discreta, para evitar a qualquer custo envergonhá-lo e constrangê-lo em público. Então, chamando num canto e sem chamar a atenção de mais ninguém, para não constrangê-lo, etc. E dizer, olha, eu só estou falando, eu não quero aqui, sabe, me sobrepor a você nem nada. Eu converso com você, estou falando com você para o teu bem, porque eu viso o teu bem, eu quero o teu bem, etc. Então, essa é a forma, essa é a maneira, esse é o linguajar, esse é o estilo de como tem que ser feita, como se cumpre essa mitzvah de repreender, de admoestar. Se diz que tem pessoas que são incapazes de falar, são pavio curto, estupim curto, são incapazes de falar de forma delicada, já vão com tudo. Então, esse tipo de pessoa é melhor que nem se aproxime e nem queira cumprir essa mitzvah, porque não vai dar certo. Tem que chamar outras pessoas e esse daí é melhor que fique no seu canto para não causar mais estrago, mais prejuízo. E sempre devemos levar em consideração essa questão de não envergonhar o outro. Dizem os nossos sábios, há um pecado muito grave
daquele que envergonha o seu companheiro em público, a ponto que se diz que essa pessoa perde sua porção no mundo vindouro. Por isso não se deve repreender uma pessoa, grande, pequena, quem for, na presença de outros, se isso vai constrangê-lo, se isso vai envergonhá-lo, ou falar palavras duras, etc., e tudo mais. Não é? Então isso tem que ser evitado para não incorrer em outros erros e pecados ainda maiores. E aqui também se diz que, às vezes, a forma de repreender, existem formas subliminares, ou seja, que a pessoa não fala, talvez, se dirigindo diretamente ao outro, mas, sabe, eu quero conversar com você, eu quero te contar um caso e situações, e no meio da conversa surge o assunto e ele dá a entender, sem apontar direto para o outro, porque ele sabe, talvez, o outro é ultrassensível e isso vai afetá-lo, então ele faz a conversa, gira de uma outra maneira para que isso funcione. E se fala, inclusive, que havia alguns tzadikim que eles até forjavam uma conversa entre si, em vez de se dirigir, mas eles sabiam que aquela pessoa que incorreu naquele erro estava ouvindo. Se conta a famosa uma história entre Rabbi Melech de Lijensk e seu irmão Rav Zusha de Anipoli, quando eles viram um senhor de idade que o tefilim dele ia até por fora, já estava na cara que esse tefilim está passul, está inadequado, nunca foi verificado, etc. Então eles começaram a falar um para o outro, dizendo, olha, eu mandei o meu tefilim para verificação e constatei que ele estava mal, e durante anos significa que eu não coloquei tefilim, e a brachá que eu fiz era uma brachá em vão, etc. E o outro se pôs a chorar, enfim, e o dono daquela estalagem, enfim, que ele escutava isso, que era a pessoa que estava nessa situação, quando ele escutou isso, ele logo pensou, puxa, eu também, já há décadas, não mandei o meu tefilim para verificar, até que ele também resolveu retificar os seus atos. Mas, enfim, essa mitzvah, como a gente falou, para poder ser cumprida e bem cumprida, tem que ser feita com todo o cuidado e com toda a delicadeza. E só assim vai atingir o seu objetivo.